Fala, desbravadores! Galera, nessa aula eu vou falar sobre swap no Forex. E a minha missão é descomplicar esse tema. Então eu vou explicar bem detalhado para que você não tenha nenhuma dúvida, porque eu vou explicar como eu gostaria que tivessem explicado para mim. Então vamos lá. A palavra swap significa troca, que nada mais é do que uma concessão de empréstimo entre bancos mundiais. Então, o swap ele é o custo ou ganho diário por manter uma operação aberta de um dia para o outro, que é o chamado você dormir posicionado num determinado par de moeda ou num determinado ativo. Se você abre e fecha a operação no mesmo dia, você não paga a taxa swap. Se você dorme com a operação aberta, então o swap ele será aplicado. Por que o swap existe? Porque no Forex você sempre negocia duas moedas ao mesmo tempo. Então, usando aqui como exemplo o euro USD. Você compra euro e automaticamente você está vendendo dólar. Porém, cada país tem uma taxa de juros diferente. E isso que implica a taxa swap. Então, usando o exemplo do euro USD, a Europa ela tem uma taxa de juros. Os Estados Unidos tem uma outra taxa de juros. Então, o swap ele nasce da diferença entre esses juros. Quando o swap ele será cobrado? O swap é cobrado uma vez por dia, no chamado horário de rollover. Normalmente às 17 horas do horário de Nova York, né, que seria o fechamento da Nasdaq. No Brasil, geralmente 18 ou 19 horas, dependendo do horário de verão, porque mesmo que não tenha horário de verão aqui no Brasil, lá fora também tem horário de verão. Então, geralmente 18 ou 19 horas, eu já vou ensinar vocês também a ver no gráfico essa diferença, né? Então, se a sua operação estiver aberta neste horário, o swap será aplicado. Vou mostrar um exemplo bem fácil para vocês entenderem. Então vamos imaginar que o rollover seja às 19 horas no horário de Brasília, certo? Aí você entrou numa operação às 19 horas e 1 minuto e saiu da operação às 18h59 do dia seguinte. Você não paga swap. Porque por mais que você tenha ficado quase 24 horas no mercado, você saiu antes do rollover, que é às 19 horas. Então você não paga swap. Agora, olha que exemplo interessante. Digamos que você entrou na operação às 18h59 e saiu da operação às 19h01, ou seja, 2 minutinhos depois. Neste caso, o swap vai ser aplicado, porque quando ter o rollover às 19, você vai estar posicionado. Então, você vai pagar ou receber swap. Eu já vou explicar isso de pagar e receber swap, que é bem interessante. Como é feita essa conta? Então, vamos imaginar que você está aqui operando a moeda A versus a moeda B. Os juros do país A está em 5%, enquanto os juros do país B está em 4%. Então, 5 menos 4, 1%. Então, 1% será o valor do swap. Só que tem uma diferença, porque se você estiver comprando, você vai ganhar 1%. Mas se você estiver vendendo, você vai pagar 1%. Uma outra coisa, que praticamente quase você não vai ver ninguém falar sobre isso, é que 5% de juros A menos 4% de juros do país B dá 1%. E a maioria acha que é só 1% de taxa. Aí quando você vai ver lá no seu relatório, você vai ver que às vezes é cobrado um pouco mais ou debitado diferente da taxa de juros daqueles países. É que o que a maioria não sabe é que também tem o custo interbancário e tem mais também o custo da corretora, que é também colocado em cima desse valor.
Observação: se você é day trade, praticamente nem vai ver essa taxa. É mais para swing trade, position trade, são pessoas que passam de um dia para o outro posicionado, tá ok? Então o swap ele pode ser positivo ou negativo. Depende dos pares de moedas que você está operando, depende se você está na compra ou se você está na venda, porque daí é feito a conta do swap, também baseado nisso. Então eu coloquei aqui 3 exemplos. Imagine que você esteja operando o USD-JPY, que é o dólar americano versus ien japonês. Se você estiver vendido e passadas 19 horas posicionado, você vai ter um swap negativo, ou seja, por você estar vendido, você terá que pagar a taxa do swap. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês no MetaTrader 5 como saber o valor dessa taxa positivo e negativo. Então, se você vendeu o SDJPY e dormiu posicionado, o swap será negativo. Se você dormiu posicionado na compra, então o swap será positivo. Agora, o euro USD já é o contrário, que se você estiver vendido, taxa swap positivo. Se você estiver comprado, taxa swap negativo. Aí eu coloquei um exemplo bem fora do normal, até para vocês verem como exemplo, tá? O USD MXN, que seria o dólar americano versus o peso mexicano. Aí eu coloco observação, muito alto, porque imagina só, venda de swap é positivo. Olha o valor do swap, uma média de 120 pontos, que vai dar em torno aí de 12 pips. Se você dormir posicionado na venda, o swap negativo chega a 170 pontos, ou 17 pips. Aí antes que vocês já comecem a pensar, cara, mas então vale a pena eu entrar na operação alguns minutos antes das 19, passo posicionado para as 19 e eu vou operar na venda no SDMXN e eu quero ganhar esses 120 pontos. Só que não compensa. Por quê? Porque o spread geralmente vai ser 200, 300, ou seja, vai ser mais. Então não é muita vantagem você levar isso como operacional. É mais como conhecimento mesmo, para vocês entenderem quais pares de moeda, se você for day trade, pensar e de repente não operar nesses horários. Então, só recapitulando a aula do spread. O spread é um custo para entrar na operação. Já o swap é o custo para continuar nela, que chega a ser um custo bem pequeno, né? Comparado, por exemplo, para quem opera B3 no Brasil. Como é que funciona a B3 no Brasil? Digamos que você está posicionado no day trade no Brasil no dólar, por exemplo. Você precisa ter, no mínimo, na corretora, para operar com um contrato, pelo menos R$ 140. Depois da mudança de margem, né? Foi para R$ 140. Agora, para você dormir posicionado no dólar no Brasil, você tem que ter acima de R$ 5.000 de margem na corretora para dormir posicionado. Já aqui, isso não interfere. A única diferença é essa taxinha swap que você ou paga ou recebe, dependendo se você está comprado ou vendido. Agora, uma informação muito importante do swap, que é o triple swap. O mercado de Forex ele não funciona sábado e domingo, porém os juros continuam contando. Por isso, em quase todas as corretoras, um dia da semana, o swap é triplo. O que significa? Que você paga 3 vezes o valor do swap ou recebe 3 vezes o valor, ou por que não dizer, a taxa swap. Geralmente é na quarta-feira, né? Ou às 18 ou às 19 horas, dependendo do horário de verão. Algumas corretoras usam sexta, dependendo do ativo, mas a corretora que eu opero é às quarta-feira e depois vou mostrar para vocês também no MetaTrader como vocês veem isso.
Então, esse swap triplo, que é na quarta-feira, ele serve para quê? Para cobrir a taxa de sexta, de sábado e domingo, que o mercado está fechado, no caso, sábado e domingo. Como entender isso na prática, que aqui muita gente tem muita dúvida, né? Então aqui eu coloquei os dias úteis que tem na semana. Depois vocês vão entender por que eu comecei aqui na quinta-feira. Então, quinta-feira, um dia útil, sexta-feira, um dia útil, depois sábado e domingo não tem mercado, segunda tem mercado, terça tem mercado, quarta tem mercado e quinta novamente, tá ok? Então, como é que funciona essa liquidação? Então, é D mais 2 dias úteis. Então, quinta-feira, você dormiu posicionado, certo? Então, essa liquidação será na segunda-feira. Por mais que você será descontado ou receberá o swap na própria quinta-feira, quando virá das 18h59 para as 19 horas, conta como segunda-feira. Sexta-feira, conta 2 dias úteis para frente. Então, sábado, domingo não tem mercado, segunda, terça-feira. Segunda-feira, 2 dias úteis depois, quarta-feira. Terça-feira, 2 dias úteis depois, quinta-feira. Aí, na quarta-feira, 2 dias úteis depois é sexta-feira. Só que aqui vem a diferença. Você vai pagar também o sábado e o domingo, que não tem mercado. Então, ou você paga ou você recebe. Então, na quarta é swap triplo. E depois, no outro dia, na quinta-feira novamente, que vai compensar na segunda, apenas um swap. Então, só para vocês entenderem como que é feito a liquidação. Então, recapitulando, dormiu posicionado na quinta, um swap, dormiu posicionado na sexta, um swap, dormiu posicionado na segunda, um swap, na terça, um swap, aí na quarta, que daí no caso compensa na sexta, aí já emenda sexta, sábado e domingo, é swap triplo. Marco, digamos que eu entrei durante o dia, na quarta-feira, para operar. E eu quis dormir posicionado. Só que na quinta-feira, eu saí da operação. Eu vou precisar pagar os 3 swap? Sim, porque já é descontado, já na própria quarta-feira, os 3 swap. E é isso aqui que muitos traders têm dificuldade de entender. Tá ok? Então, se você está numa operação e ela já está próximo do seu objetivo, e você sabe que está chegando próximo das 19 horas, então você considere sair da operação, nem que depois do horário você entra novamente, tá bom? Mas muito cuidado aqui com a quarta-feira, porque senão você pode ter uma cobrança aí por não saber ou não prestar atenção, né? E claro também que pode ser lucro. Seriam 3 swap positivo. Mas isso aqui é importante para que você que vá dormir posicionado também coloque esse swap dentro do seu plano de trading, tá ok? Agora aqui no gráfico, digamos que você esteja em uma operação. Onde que você vai ver o swap? Aqui positivo ou negativo? Você vai aqui clicar com o botão direito do mouse, vai vir aqui em colunas. Se ele não tiver marcado ainda, você vem aqui em permanência, ó. Aí ele vai aparecer aqui, ó. E aí, se você dormir posicionado, você vai saber se teve lucro ou se teve prejuízo. Digamos que você esteja aqui numa operação de compra, forte tendência. Ah, vai trocar agora o rollover. Eu não quero dormir posicionado. Se você está numa operação, está bem numa operação, não quer dizer que vai ter o rollover, que você vai precisar sair daquela operação. Por quê? Porque a taxa ela é pequena comparado a possibilidades que você tem naquela operação. Tá ok? Então, como que eu tenho mais informação sobre os dias da semana que é cobrado, sobre se é positivo, se é negativo? Então, você pode vir aqui em qualquer desses ativos que você queira saber, clicar com o botão direito do mouse e vir aqui em especificação,
Mas tem uma forma de você ver várias ao mesmo tempo, que é aqui, ó, exibir, e clica aqui em ativos. Daí vai aparecer aqui os ativos. Aí vamos pegar aqui esse já de cara aqui, o Euro USD. Quando você olhar aqui embaixo, ó, vai ter aqui, ó, swap de compra. Ele já especifica aqui, ó, tipo de swap em pontos. Então você sabe que isso aqui é em pontos. Então, se você estiver, ó, swap de compra menos 7,36, então vai dar aí uns 7 pontos e meio, não chega a dar nenhum pip negativo se você dormir comprado. Se você dormir vendido, você vai ter um ganho de 3,75, quase 4 pontos aí, que é muito pouca coisa comparado às possibilidades que você está numa operação, digamos que você está numa operação de tendência, tá? Esses valores em pontos, eles são cobrados em cima de um lote. Então, se você estiver operando, por exemplo, um micro lote, que é um lote divididos por 100, então você vai pegar esse valor, por exemplo, aqui de 7,36, dividir por 100, que vai dar 0,07, ok? Se você tiver, por exemplo, na venda, então você vai pegar 3,74 dividido por 100, vai ser 0,03 centavos de dólar, tá ok? Então, voltando, por exemplo, a um lote, digamos que você esteja operando um lote. Pegando esses valores aqui, todo par que é finalizado em dólar, como por exemplo euro, USD. Então tudo que vem depois da barra é USD, você pode converter em dólar. Então 7,36 vai dar 7 dólar, ponto 36, se você estiver operando com um lote, ok? Estou operando com 2 lotes, então o swap vai ser de 14 dólares, aí você dobra, né? Então, essa conta ela é feita por um lote. Se você estiver operando com um microlote, você divide por 100 e aí você faz a conta baseado na quantidade de lotes ou microlotes que você está operando. Agora, lembra que eu falei para vocês da quarta-feira, que é o swap triplo? Então, imagina que você está operando com um lote. Então, se você, digamos que você estivesse aqui na compra, então, com um lote, daria 7,36. Como é swap triplo, você multiplicaria por 3, daria praticamente aí 22 dólares, né? No swap triplo. Agora, vamos olhar aqui, por exemplo, o USD JPY. Aí você olha aqui, ó, já aparece que o tipo de swap também é em pontos. Se você estiver comprado, então você vai ganhar 6 pontos, praticamente 7 pontos. Se você estiver vendido, o swap vai ser de 16 pontos, entende? Aí se você vê uma operação de compra, obviamente que você vai preferir estar comprado. Claro que isso aqui também não pode interferir na sua análise em virtude do swap. Ah, eu vou comprar porque o swap ele é positivo, sendo que o mercado está dando uma operação de venda. Então, isso aqui é só para você ter uma noção de análise no seu operacional. Vamos pegar, por exemplo, aqui o GBP USD. Olha que interessante. Eu fui ver como é que está a taxa de juros na Grã-Bretanha. E lá está o mesmo valor dos Estados Unidos. Então, a taxa swap teria que vir zerada, não teria? Mas não. E é aquilo que eu falei, né? Que é o custo interbancário e mais o custo da corretora. Então aqui a gente já pode perceber que é mais ou menos aí 2 pontinhos. Então entende que é bem relevante, por mais que seja uma informação importante que você tem que ter. Então digamos que você está lá um mês posicionado. Se isso aqui só vai te dar algum tipo de reflexo forte, se o mercado praticamente não saiu do 0 a 0, ficou patinando na mesma região, o que é bem difícil, né? Então, é algo que você deve colocar no seu plano de trade, caso você queira operar por longo prazo. Agora, por exemplo,
eu vou mostrar aqui para vocês que vocês podem ver o horário aqui no gráfico. Digamos que você esteja na dúvida se o mercado já deu rollover ou não deu rollover. Deixa eu colocar num gráfico de 1 minuto. Você pode vir aqui com o botão direito do mouse, ir lá em propriedades, vem aqui em mostrar e colocar aqui, ó, separador de período. Digitar um OK. Aí depois você vai clicar um Ctrl para dar um zoom na tela, colocar no M5. Olha, e quando você coloca aqui o separador de período, ele vai mostrar quando separa um dia do outro, tá ok? Vou diminuir o zoom aqui. Então, quando você observar aqui que virou o dia, ele vai aparecer aqui o rollover. E aqui no horário, ele vai estar provavelmente meia-noite, que é o horário das bolsas mundial. Marco, mas aqui no Brasil não vai ser às 19 horas, dependendo do horário de verão, pode ser às 18? Sim, mas no mercado mundial o dia vira às 0 horas. Inclusive, em breve, eu vou disponibilizar para vocês um indicador que ele altera esses horários aqui para o horário de Brasília. Por exemplo, agora são 15 horas e 15 minutos. E quando você olha aqui no gráfico, ó, 20 horas e 15 minutos. Ou seja, nós estamos GMT menos 3. Então é por isso que dá essa diferença de horário. Mas eu vou disponibilizar esse indicador e quando vocês colocarem aqui vai bater exatamente com o horário de Brasília. Para facilitar, né? Mas pelo separador de período aqui você já vai saber que ele já separou de um dia para o outro. Tá ok? Espero ter esclarecido para vocês aí a dúvida sobre o swap. Eu expliquei para vocês de uma forma que eu gostaria que tivessem explicado para mim. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos postados a cada semana. Se gostou, compartilhe com seus amigos, grupos de WhatsApp. Um forte abraço a todos e até os próximos vídeos.